Boa noite, queridos amigos. É uma noite muito especial, porque hoje, em mais de 120 mil cidades do mundo, se celebra o que ocorreu há 197 anos. Agora, em 2017, um ano depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, o mundo Bahá'í estará congraçado, celebrando efusivamente o bicentenário, os 200 anos do que aconteceu naquela alvorada e o nascer do sol do dia 12 de novembro de 1817. Teherã, também conhecida como a Terra de Tá, foi o lugar escolhido para que nascesse o personagem que é alvo de nosso amor, de nossa admiração e de nossos louvores. Ele se chamava Mirza Hussein Ali, mas os corações da humanidade reconheceram como Baha'u'lláh, a glória de Deus. A história de Baha'u'lláh é única, é caracterizada por uma santidade, uma beleza que não encontra par nos registros da história da humanidade. A história de Baha'u'lláh se confunde com a história de todos aqueles que anseiaram por uma vez só poder contemplar o semblante de Deus e por um único instante sagrado poder ouvir a voz melodiosa que brota dos lábios de Deus. A história de Baha'u'lláh é única porque nós, depois de ouvirmos essas três peças tão maravilhosas hoje aqui, encenadas, apresentadas com tanta perfeição e maestria, talvez nós pudéssemos pensar em uma metáfora que habita o reino da música. Um filósofo que eu gosto muito, certa vez disse no século XIX, que se a criação não tivesse música, a criação seria um erro de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Porque a música, ela transcende os limites das palavras e dos sons, das sílabas, dos raciocínios, das frases e da etimologia das palavras. A música contata os corações e transforma os corações naquilo que eles podem ser de melhor, que é se apaixonar pela beleza. E um dos títulos de Baha'u'lláh mais eloquentes é de abençoada beleza. E outro, mais eloquente ainda, é de antiga beleza. E outro, ainda mais vibrante, é de abençoada perfeição. Diria que até 1817, toda a história do mundo se resumiria a criar os instrumentos de uma grande sinfonia universal. As flautas, os pianos, os violinos, as cordas, os metais. É como se toda a humanidade fosse uma grande câmara, onde pudesse ecoar o brado de ó tu, glória do mais glorioso, e Baha'u'lláh, ó tu, Senhor dos tempos, e Ali'ullah. E até o nascimento de Baha'u'lláh, a humanidade iria acumulando experiência e criando um ouvido que fosse digno para ouvir a voz de Deus. Com todos os instrumentos criados em mais de 6.000 anos de história escrita, então Deus manda o seu compositor, o seu músico favorito, o seu maestro, que vai encantar as almas e os espíritos, que vai comover os corações, que vai tocar até o mais íntimo do seu mais profundo eu, aquilo que pudesse ser aos ouvidos de Deus aceitável. E então, com os instrumentos montados, criados, aprimorados na revelação do Sinai de Moisés, na revelação de Zoroastro, aquele fogo flamejante queimando o egoísmo humano, queimando o materialismo, queimando as vãs ilusões. Esses instrumentos, mais uma vez lapidados através da renúncia e do desprendimento de Buda, Siddhartha Gautama,
esses mesmos instrumentos, pela primeira vez, querendo sonhar com o amor mais sublime de Jesus Cristo caminhando pelas praias da Galileia, ou esses instrumentos ecoando os sons que brotaram nas palavras de ninguém menos que o anjo Gabriel anunciando a Muhammad, mais uma revelação divina. Eis que toda essa preparação da cena é para que pudesse surgir no palco da história esse construtor de almas, esse ser elevado além de qualquer compreensão humana, essa alma abençoada, que desde que o mundo existia, ele já era pré-existente. Porque um dos títulos de Bahá'u'lláh é a raiz pré-existente. Imaginem, amigos, que toda árvore só pode existir porque tem uma semente. Da semente crescem as raízes. Agora imagine que a criação inteira é uma grande árvore. Mas antes dessa raiz inicial, ele já existia. Porque ele é a raiz pré-existente. É um dos títulos de Bahá'u'lláh. A história de Bahá'u'lláh, por ser incomum, por ser muito alardeada, por ser trombeteada por anjos e santos, por mártires de todas as épocas, é ao mesmo tempo um exótico caso de amor da espécie humana com seu Criador. Porque apesar de tão falado, tão festejado, tão louvado, bem poucas pessoas o conheceram. E menos ainda o reconheceram. A gente não consegue separar o templo humano, Mirza Hussein Ali, da divindade que habita esse templo humano, Bahá'u'lláh. O próprio Bahá'u'lláh, tentando explicar essa sua relação de humanidade com divindade, ele fala de forma tão perfeita e tão luminosa, nessas palavras: em verdade, eu era um homem comum, que estava deitado sob meu divã, quando eis que as brisas do Todo Misericordioso sopraram sobre mim, e me revelaram todo o conhecimento. Eu posso dizer em alguns